Olá pessoal, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Hoje nós estamos iniciando mais um podcast do Rafa. Muito obrigado, meu amigo e minha amiga, por estar conosco em mais uma noite aqui em nosso podcast para falarmos de assuntos muito importantes. Mas antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir que você compartilhe a nossa live, tá? Eu estou compartilhando aqui e eu quero que você compartilhe aí também com o maior número de pessoas possível, tá bom? É muito importante você compartilhar para que nós possamos alcançar muitas pessoas no nosso 6º episódio. E hoje, pessoal, eu estou muito feliz mesmo, porque nós estamos recebendo ela, que é psicóloga, e ela tem feito um trabalho muito bom aqui na cidade de Francisco Morato. E é sempre uma honra ter a presença dela e nós conversarmos aí sobre saúde mental. Então, senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês doutora Kelly Prado. Olha ela aqui, gente. Boa noite, doutora. Aí a galera grita. Os fãs vai à loucura. Ai, as fãs vão à loucura. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um grande prazer estar aqui também, né, para poder falar um pouco de um assunto tão importante que é a saúde mental, que é o que precisamos muito a cada dia e sempre cada vez mais, né, Rafa? É verdade, doutora. Doutora, obrigado, viu? Obrigado demais pela sua presença. Opa. Nós somos amigos já tem algum tempo, né? Já tem alguns anos aí, e olha, é bem legal. Sempre bom, é sempre maravilhoso nós estarmos juntos. É verdade. É. Falando, doutora, hoje de um assunto muito importante, não é? Que é a saúde mental. Então eu quero convidar você que nos assiste agora no YouTube, no Facebook, no Spotify, que você compartilhe esse vídeo, esse áudio, com o maior número de pessoas possível, tá, gente? Vamos falar de assuntos muito bons no dia de hoje e vai ser muito gratificante ter o carinho da sua audiência, tá bom? Eu quero mandar um abraço aqui para o grupo da doutora Kelly, né? No controle das emoções, olha só. Sim. O pessoal que está nos acompanhando aí, um beijo, viu? Um abraço a todos. Já mandei o link aí no grupo, né? Para o pessoal mesmo. estar aí conectado e junto conosco. Muito obrigado, viu, gente? É muito bom. Obrigada. Esse grupo é maravilhoso, né? Tão pouco tempo que eu comecei para poder atender o máximo de pessoas possíveis, poder dar ferramentas para poder lidar no dia a dia com todas as questões. Então, muitas pessoas estão nesse grupo. Se você também quiser entrar, pode. Depois eu falo para o Rafa se ele pode deixar o link, né, Rafa? Sim, com certeza. Podemos do grupo. deixar. Para você entrar, porque assim, são atividades que eu acabo passando de tempos em tempos para poder lidar com autoestima, com o se comparar com os outros, os pensamentos negativos. Então, como reverter tudo isso? É uma forma ali, não é uma terapia, né? Porque não tem como. É verdade. Mas é uma orientação para pelo menos dar um norte nos pensamentos e se reorganizar internamente. Então, esse grupo no controle das emoções, estamos aí, é só entrar. Rafa, acho que eu vou ter que até mudar pro Telegram, viu? É? Muita Porque gente. é muita gente. Rapaz, daqui a pouco não vai dar aí o limite do WhatsApp. Mas aí, doutor, ó, uma dica. Faz outro grupo, faz o segundo, o terceiro. Nossa, ótima dica. Pronto. Aí, já resolvemos o problema. Bem isso. Doutora, mas a gente fala que tem muitas pessoas querendo entrar nesse grupo. Isso nos mostra que a cada vez mais esse assunto tem que ser tratado, né? Exatamente. Esse assunto da saúde mental precisa ser falado. Então, tudo isso aqui nós vamos falar daqui a pouquinho, gente. Segura aí. Eu estou empolgado hoje. Eu estou muito animado. Mas, doutora, para nós começarmos, eu quero pedir que a senhora mande seu alô, né? Mande seu abraço para os amigos, familiares, os seus pacientes, né, que estão aí nos assistindo. Fica à vontade, doutora. Manda um alô aí para a galera toda. Arrasa. Então, assim,
Primeiro, muito obrigada a todos que nos acompanham. E não só de agora, né, mas desde quando a gente começou com toda essa onda de fazer os vídeos do YouTube, do Facebook, porque é através dessas ferramentas que a gente consegue chegar a um número maior de pessoas, né, e todo mundo da sua casa. E se não dá para ver agora, vê depois a gravação, vê quantas vezes for necessário para poder ter esse alimento para a alma mesmo. Então, assim, obrigada a todos os meus pacientes, os ex-pacientes, a família, o marido, a filhota, que está ali ó, nos bastidores também. Né? Então, assim, tudo é um incentivo para a gente continuar a fazer esse trabalho. E a gente sabe que as pessoas precisam muito, precisam dessa informação, precisam dessa orientação e acolhimento. Cada vez mais. Então, muito obrigada e a gente vai ter mais conteúdo aí para muito tempo, né? É verdade, é verdade. E eu quero mandar também um grande beijo para minha noiva, a Cíntia, que está aqui nos ajudando hoje, né? Obrigada. Está aqui comandando aqui as redes sociais. Você que está ao vivo aí nos assistindo, quiser já deixar sua pergunta, faça aqui, tá bom? A sua pergunta no Facebook, que a doutora vai responder. A Cíntia está aqui de olho. E também, né, a nossa Gear Man, câmera, né? Câmera Man, não, câmera Gear. Boa, olha que maravilha. Isso. A Letícia aqui, nossa, a filha da doutora, está aqui conosco também, né, nos ajudando aí na câmera. Muito bom, gente. É muito bom estarmos juntos, né, nesse propósito. Doutora Kelly, vamos lá. Quanto tempo você trabalha com a psicologia? Olha, próximo já do meu aniversário, né? Mês que vem, daqui 15 dias, faço aniversário. Olha só. Meus números, eles estão altos. 44 anos vou fazer. E esse mês, 20 anos de formada, né? Me formei em 2002. E aí colamos grau em 2003. Ou seja, fevereiro de 2003. Ou seja, literalmente 20 anos. E aí vai muito tempo, já indo já para 17 anos de clínica. Então, são números altos, né? Se for ver. E passa rápido. Olha, é isso, passa rápido. E são muitas histórias, são muitas angústias, são muitas pessoas que eu ajudei diretamente, indiretamente, porque através de um paciente, a gente não ajuda só o paciente, a gente ajuda a família toda. É verdade. Todas as pessoas que estão em volta dessa pessoa, os amigos, porque eu sempre ouço, né, que aquele conselho que a senhora me deu, aquela coisa que a senhora me falou, eu falei para um amigo, eu falei para o meu vizinho, eu falei para um familiar. Então, assim, vai além do que a gente imagina. Então, tudo isso de tempo que eu já tenho, graças a Deus, e é a minha paixão. Psicologar é a minha paixão, literalmente. Palavra bonita, hein? Primeira vez que eu vejo essa palavra. Psicologar. Psicologar. Né? Olha, que legal, né? É a minha paixão, psicologar. E, doutora, e quando nasceu esse desejo, né, de trabalhar com a psicologia, você teve o apoio da sua família? Sua família te incentivou a seguir essa carreira? Olha, vamos falar que há 20 anos atrás, assim, hoje é mais comum a psicologia por causa da pandemia e terapia se tornou muito necessário. Sim. Né? Muito mais gritante depois da pandemia. Mas, assim, há 20 anos atrás, o que era a psicologia? O que fazia esse profissional? Então, começar a faculdade de psicologia foi diferente, né? Mas aí, na época, né, o meu pai falou, vai, né? Não sei o que faz isso, mas já que você gosta, você falou o que quer fazer, faz, né? Eu falei, não, vou fazer, eu acho que é legal. Todo mundo fala que é minha cara, porque eu sempre fui muito calma, essa fala mansa e tudo mais. Então, vou ver o que dá. E na época, eu trabalhava na Mococa, né, de laticínios. Sim. Leite condensado, né? Isso. E a gerente do RH
era psicóloga. E aí ela me deu um super apoio. Ela, não, vai, faz, é legal, né? E aí eu comecei a ler mais sobre isso e me identifiquei. Olha que legal. E aí, como eu passei na faculdade, eu falei, então tá. Mas a minha segunda opção era assistente social. Olha só, de qualquer seja, forma ia ajudar. Não ia sair do meio, de qualquer forma. Mas aí passei na psicologia e falei, não, vamos. Foram 5 anos sofrido. Imagina. Nossa, sofrido. Foi lá na Moca, fiz lá na São Judas. Olha só. E eu morava no Jaraguá na época, então era quase 2 horas de viagem. Meu Deus. Mas foi ali, os trens ó. na época era muito diferente, né? Nossa, os trens, por Deus. Então, assim, foi ali na raça mesmo. A dificuldade, né, doutor? Foi, mas vale a pena, né? É verdade. Valeu a pena, bem isso. Ô, doutora, eu ia perguntar como nasceu o desejo, né? Porque eu mesmo, eu me identifiquei na área de jornalismo quando eu comecei a atuar. Eu comecei a fazer a rádio, que a senhora se lembra, né? Me acompanhou sim, na rádio, claro. e quando eu estava ali na rádio, eu me identifiquei e falei, opa, eu gostei, vou fazer a faculdade. E o seu feeling, né, para começar a Isso. estudar, foi porque você teve um incentivo de uma pessoa que trabalhava com você, e as pessoas falavam que você tinha vocação para isso, né? Todo mundo falava, acho que você ia se dar bem sendo psicóloga, você ajuda, você fala legal, você fala manso, você tem paciência. Nossa, o mundo pode estar caindo, calma, gente, tudo tem solução, vai se resolver. Né? Então, fora as crises familiares, né? Briga de família, que toda família sempre tem, né? Aí só sobrava para você. E aí, não, o povo tudo desesperado. Não, meu Deus, aqui eu falei, gente, calma, né? Falei, não, Kelly, você tem que ser psicóloga. Aí foi quando eu fui estudar mais o que era esse negócio de psicologia. Eu falei, acho que dá. Né? E deu certo. E tá dando certo. Parece que tá dando certo. Que legal. Isso. 17 anos, né? 17 anos na clínica. Desde que se formou. Literalmente, Uhum. E você sabia que eu não queria ir para clínica? Sério? Na faculdade, os 5 anos, eu tinha certeza que clínica não era a minha vocação. Olha só. Era RH. Eu queria ir para RH, porque eu tinha um modelo, né, de colega do RH. Sim. Eu falei, não, gente, não vou para clínica, não, ficar ouvindo o problema dos outros, imagina, quero ir para o RH. Quando eu terminei a faculdade, no ano seguinte, aí eu peguei e vi, né, fila de SUS e toda aquela dificuldade e tudo mais. Falei, caramba, eu tenho conhecimento, eu posso ajudar as pessoas, não vou fazer? Ah, vou. Aí foi a história que eu cheguei lá no bairro onde eu morava, cheguei para o padre e falei, padre, quero ajudar. Preciso, né, sou psicóloga, acabei de me formar e eu quero ajudar. Aí o padre falou assim, o que você precisa? Eu falei, 2 bancos e um teto. Olha só, que legal, aí, hein? Tá, tudo bem, isso daí eu consigo arrumar para você. Aí foi quando a gente começou a divulgar no bairro, que eu estava atendendo lá. E aí, nessa época, eu estava desempregada, então eu tinha hora livre, né? Livre para poder fazer isso. Que legal, doutora. E aí, nisso, foi crescendo, e aí todo mundo começou a bater lá. Ah, tem psicóloga aqui? Tem. Chegou uma hora, eu não tinha mais horário. Olha só. Já vinha gente do hospital indicado, do posto, de escola. Então, esse negócio foi... E eu fiquei 10 anos lá. Meu Deus. Atendendo. Aí parei para cuidar do meu BOzinho ali. Né? Mas da filhota. Fiquei 10 anos atendendo. Nossa, foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa. Doutora, a senhora tocou no assunto importante, porque muitas pessoas se formam, né? Não é uma crítica, mas é o que acontece. As pessoas se formam somente para ganhar dinheiro, mas quando a gente para ver que nós estamos, que nós podemos usar o que nós conhecemos para ajudar outras pessoas, as coisas se tornam diferentes para nós. Se né? torna. Lógico, a gente precisa receber. Sim, precisa né? do salário. Necessário, a gente precisa de um salário, precisa, mas assim, nessa época, quando eu comecei a atender, eu estava desempregada. Sim. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu fazia a psicologia no sábado, depois do trabalho, não parei. Aí o que aconteceu? Virou o meu hobby, né? A minha distração era o quê? Era ir lá e atender.
Que legal. Entendeu? Mas aí eu trabalhava o dia inteiro e de tarde e de noite eu ia atender todos os dias. Então eu trabalhava durante o dia de manhã e de segunda a sábado eu ia para a clínica, ia lá para a igreja para atender. Mas assim, é aquela coisa. Tinha um valor envolvido? Tinha, mas era simbólico. Entendi. Porque assim, eu penso que as pessoas, infelizmente, né, o ser humano é assim, acaba dando valor quando dói no bolso. É verdade. Não importa o valor. Mas quando tem algum valor envolvido, Aí tem um compromisso. tem um compromisso. Isso é verdade. Porque no começo era literalmente 100% gratuito. Eu não tinha um compromisso daquelas pessoas. Tinha o problema, mas não tinha um compromisso. Entendi. Entendeu? Quando eu comecei a falar, não, tem uma taxa sim, as pessoas se comprometeram mais e eram mais fiéis em estar lá certinho, no horário, bonitinho, cumprindo. E assim foram esses 10 anos de início, né, que foi essa benção toda. Que bom. E é interessante demais, né? Porque o ser humano, ele é isso, né? Ele, Exatamente. quando ele investe um valor, mesmo menor que não seja, importa o valor. ele se dedica mais, né? Se dedica Infelizmente, mais. doutora. É motivador. Exatamente. Infelizmente, o ser humano, ele não valoriza aquilo que é de graça, né? São Infelizmente. poucos. São poucos, mas não tem jeito, né? É bem isso. E É aí verdade. eu vi dessa forma e trabalho e comecei a trabalhar desse jeito. Que legal, E aí é doutora. conhecimento, né? E falando ainda sobre os pacientes, né? Curiosidade minha, eu sei que é dúvida também de muitas pessoas. Como que a senhora faz para entender a dor do seu paciente, o problema do seu paciente? Como é que você trabalha? Você pode, não precisa falar tudo, mas pode dar aí uma, né, para a gente baixar a curiosidade? Então, primeiro, uma coisa que não acontece no meio comum, no meio social, é o julgamento. Entendi. Na terapia não tem julgamento. Não tem uma coisa que eu sempre brinco com os pacientes. Nossa, você é doido, por que você está fazendo isso? Mas por que tomou essa decisão? Que no meio comum é o que a gente ouve. Sim. O julgamento, o olhar assim, bicha doida que faz essas coisas. Não, na terapia não tem isso, né? Outra coisa é o ouvir, o acolhimento. Outra coisa é o passar a sua história adiante. Na terapia não tem disso, tem a ética do sigilo. A informação vai ficar ali. E eu vou ajudar a pessoa a pensar na melhor forma de lidar com aquela situação, a melhor decisão. A gente nunca fala se está certo ou está errado. Porque uma coisa que eu sempre foco tudo depende do ponto de vista. O que é certo para você pode não ser para mim. Sim. E vice-versa. Mas uma coisa é fato. O que está fora da lei é errado e pronto. Boa. Aí não tem ponto de vista. Está fora da lei, é errado. Ponto e basta. Fora Boa. isso, tudo é um ponto de vista. Tudo é o como eu enxergo a minha realidade. O quanto você foi criado para aquela situação que é o certo para você. E que para mim pode ser, que bobeira. Você entendeu? Mas existe a importância. É importante para você, é importante para mim. Então, quando eu percebo, tem esse acolhimento, o paciente se ouve. E por se ouvir, já tem aquela coisa de, eu poderia ter feito diferente, é verdade. Entendeu? Olha E só. aí, nessa, a gente vai trabalhando na melhor forma de lidar com aquela situação. A melhor decisão, né? O que vai causar menos consequências ruins? Sim. Porque tudo tem consequência. Sim. Só que tem aquelas que são menos piores. Entendeu? Entendi. Então, é justamente por esse olhar que eu vou meio que direcionando a terapia. Entendi. Entendeu? E assim, doutora, quando você faz um tratamento, né? O tratamento demora mais ou menos aí 6 meses, 1 ano, depende do paciente. No mínimo. No mínimo 6 meses. Então vamos supor, você fez o tratamento de 1 ano, o paciente seguiu tudo certinho, que foi orientado, e no final você viu que você ajudou no problema dele. Isso. Qual que é o seu sentimento? Quando você olha para o seu trabalho e fala, uau,
conseguir fazer. Quando eu vou dar alta para o paciente... Isso. Qual que é o seu sentimento? Eu olho o paciente e falo assim, arrasou. Arrasou, nossa, você conseguiu. Olha aí, não disse que era tranquilo, não disse que era fácil, mas tudo no começo não é mesmo. É verdade. Né? Parece impossível, não sei o quê, e a gente faz aquela festa assim de, ai, deu certo. Chegou no objetivo. Ai, chegou no objetivo, alívio total, bem Nossa, isso. Que legal, é recompensa, né? Recompensa do profissional. Nossa, total, acho que é esse o momento que você fala assim, acho que eu fiz a escolha certa. Que legal. É quando dá certo. Mas tem que ter a paciência de todo mundo. Tem que ter a minha paciência, a paciência do paciente, né? Tudo tem que ter paciência. E é isso que eu falo sempre, gente. Tem que ter paciência, tem que respirar, tem que entender que tudo é um processo, né? Um comportamento de uma vida inteira. Crenças de uma vida inteira não dá para mudar do dia para a noite. É verdade. Né? Coisas que você acredita serem verdadeiras e que hoje em dia não faz tanto sentido, aquilo para mudar dentro de você não vai ser fácil, porque está dentro de você. Isso é verdade. Entendeu? Então tudo leva um tempo. Tudo que a pessoa cresceu aprendendo, ouvindo, para tirar é difícil, né, doutora? Exatamente, para reconstruir isso, para ressignificar essas crenças, esse comportamento. Não é tranquilo. Sim. Né? Uma quebra, não só para a pessoa, mas para todo mundo que está em volta, sim, que está acostumado com aquilo, e vê outro comportamento e fala assim, tá diferente. Não estou gostando dessa não, porque para quem está acostumado, né, de repente, é uma pessoa que faz tudo por todo mundo, né, que fala sim para tudo, sim. E aí começa a falar não, começa a não estar mais disponível. Sim. Quem está em volta vai falar, que é isso? Estou te reconhecendo, não. O que aconteceu? O que aconteceu? Não estou tendo mais vantagens. Sei como é. Aí as pessoas começam até a xingar a doutora, que está ajudando. Isso. Não, às vezes eu escuto, né, do paciente falar assim, você acredita, doutora, que eu peguei, agi de tal e tal forma, fulano chegou para mim, achei que estava fazendo terapia. Aí o paciente fala assim, pois então, eu estou fazendo terapia para não fazer o que você está falando para eu fazer. Essa foi boa. Porque o povo acha que fazer a terapia é para quê? Para aceitar mais. Olha e não só. é para fazer o contrário, Sim. pensar no, né? Eu falo, gente, você tem que olhar para o seu umbigo. Literalmente. Você falando isso, doutor, eu me lembrei de um caso de um rapaz que ele iria pegar o trem, né? Ele até trabalha comigo. Aí tinha outra pessoa pedindo passagem de trem na estação. E aí ele passou o cartão dele de vale transporte, só que quando você passa o cartão, depois de meia hora que você vai poder passar de novo. Isso, bloqueia. E ele passou o dele. E aí uma senhorinha do outro lado falou para ele, olha filho, primeiro é você, depois a outra pessoa. Não adianta você ajudar uma pessoa e se prejudicar. E foi o que aconteceu com ele. Aí ele teve que ficar de castigo lá meia hora. Meia hora, até passar o cartão de novo. É bem isso. Né? Uma outra situação muito parecida, eu tô lendo um livro que me chamou muita atenção, uma frase que é justamente, né, isso do pensar em você. Sim. Aí o autor pegou e falou assim, peguei o avião, e aí antes de decolar tem todas aquelas recomendações e não sei o quê. Aí, numa das recomendações, a aeromoça pegou e falou assim, que se tiver turbulência e as máscaras caírem, certifique-se de que você está com a sua máscara primeiro, para depois colocar a máscara no outro, porque morto não ajuda ninguém. Olha só. Ele falou que, num primeiro momento, ele ficou horrorizado com aquela frase. Como assim? Eu não vou ajudar a pessoa que está do lado. Mas se você não colocar a sua máscara, como é que você vai ajudar o coleguinha do lado? É verdade. Porque morto não ajuda ninguém. Na hora do desespero, você tem que pensar em você primeiro. É verdade, né? É verdade. Aí depois ele foi raciocinar, é verdade, porque como que eu vou colocar máscara em alguém se eu estou com falta de ar? Uhum. Então, é sempre assim, uma coisa que é primordial.
precisamos olhar para o nosso umbigo primeiro. É verdade. Não tem como. E isso é uma regra até mesmo de bombeiro, sabia, doutora? Porque o bombeiro, se o incêndio tiver muito grande, tiver vítima lá dentro, o bombeiro ele não pode entrar. Porque se ele entrar, vai ser 2 vítimas. Sabia é verdade. disso? Faz sentido. Eu fiz um curso de brigada de incêndio, eu aprendi isso. Que o bombeiro, se o incêndio tiver muito alto, não tiver como entrar, ele não se arrisca, porque se ele entrar, vai ser 2 vítimas. Então, olha só, aprendizado para nós, né? Regra para a vida, gente. A gente primeiro. Porque uma coisa que eu sempre falo, até no grupão, né, que eu brinco, que é o grupão, e até para os meus pacientes, se você está bem, né? Se nós estamos bem, uma coisa que eu sempre friso, Rafael, nós, porque eu me incluo, também sou ser humano, Sim. Sempre me incluo em tudo. Então, se nós estamos bem, todo mundo à nossa volta vai estar bem. Sim, é verdade. Tudo se reflete à nossa volta. Se a gente fica mal, tudo em volta também fica mal. Aí entra aquela história da mãezinha que fala, ai, faço tudo pelos meus filhos, olho pelos meus filhos. É importante? Claro que é. Mas se essa mãezinha cai doente, como que fica essas crias? É verdade. Com quem que fica? Então, a gente ainda assim tem que se olhar, se cuidar, porque é através disso que todo mundo vai estar bem. Ué, o pilar da família doente, como é que fica o restante? Como é que vai ajudar o outro? Como é que vai ajudar? Não tem como. Então é isso. É verdade. Doutora, a gente tem tanta pergunta aqui que, olha, a gente vai ter que fazer o episódio 2. Ai, meu Deus. Tem quantos minutos já aí, produção? Quantos minutos aí de gravação? 20. Olha, o máximo é 1 hora, mas tem bastante pergunta aqui. Doutora, e a pessoa que todo mundo em volta dele, da pessoa, sabe que ele precisa de ajuda, mas a pessoa não aceita ajuda? O que fazer? É um caso comum que a gente vê muito. É comum. Não enxerga. A pessoa mesmo não enxerga. A pessoa mesmo não enxerga. Então, assim, é literalmente continuar conversando, porque é que nem medicação, terapia, não funciona se quem está doente não aceita. O nosso cérebro é tão poderoso que até a medicação não faz 100% do efeito que tem que fazer, porque tem o bloqueio. Olha só. Então, assim, a pessoa tem que estar aberta àquilo, tem que entender que existe um problema. E eu ouço, às vezes, muito também. Tem muito paciente que chega na terapia e fala assim, olha, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Nem sei para que eu vim. Eu escuto isso também. Meu Deus, já pensou? Ah, mas eu vim aqui por insistência da minha mulher. Ou eu vim aqui por insistência do meu marido, do meu filho. Olha só. Entendeu? Escuto isso. Meu Deus. Aí, qual que é o meu caminho? Ah, tá. Então, já que você não faz ideia por que você está aqui, então, qual foi o seu comportamento que fez com que a pessoa se incomodasse a tal ponto de te mandar para terapia? O que em você provocou o outro? Ah, foi tal coisa. Ah, então aí tem um problema. O que você acha? Se alguém agisse com você dessa forma, você ia achar certo? Não. Então aí temos um problema. Entendeu? Então é sempre... E aí a coisa começa e flui. E aí você consegue convencer, né? Consigo convencer de que existe um problema, de que a gente precisa resolver. Por quê? Se fosse o contrário, qual que seria a sua reação? Ah, de mandar fulano pedir ajuda. Pois então foi o que fizeram contigo. Entendeu? E ainda bem que tem pessoas que colocam ele lá. Isso, exatamente. Que olha por essas pessoas. Exatamente, porque se a pessoa estivesse sozinha no mundo, seria bem pior. Né? Exatamente. Ah, mas fulano vive falando. Ah, ainda bem que você tem fulano para te falar. Verdade. Tem gente que não tem ninguém. E sente falta de alguém enchendo as paciências no dia a dia. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que se preocupar. Que sempre tem... E aí entra numa coisa que eu sempre falo. Todos nós somos importantes para alguém. Em qualquer situação. Sim. Em qualquer momento, somos importantes. Vamos fazer falta. Fazemos falta quando a gente resolve... Resolve, não. Desculpa. Quando a gente adoece e se isola.
Entendeu? Entendi. Fazemos falta, a gente cria uma preocupação no outro. Então, assim, é necessário reconhecer. Ah, não reconheceu, mas tem alguém falando que eu tenho problema? Vai ver o que está acontecendo. Não custa nada, né? É aquela coisa. Se bem não faz, mal também não vai fazer. É verdade. Um bate-papo, né? De repente, mas eu vou lá só para conversar. De repente, né? Essa conversa engata em outra, que engata em outra, e aí vai ajudando. É interessante falar isso, doutora, porque o ser humano ele é feito para se relacionar, né? Total. E a terapia é o quê? A pessoa conversar, né? Que às vezes não conversa em casa. Que às vezes não conversa em casa por medo, às vezes não conversa em casa porque ninguém que está querendo mais ouvir as mesmas coisas. E é frescura. Já está falando disso de novo. Meu Deus. Entendeu? Mas por quê? Não tem ninguém que ajude a pensar. E isso a terapia faz. Uhum. Não é o mesmo assunto. De novo estou falando sobre isso. Não. Está falando sobre isso, mas o que a gente conseguiu de melhorar de um pontinho desse texto todo? Aí na próxima sessão, vou falar disso. Não, mas agora a gente já conseguiu arrumar 2 pontinhos desse texto todo. E assim a gente vai evoluindo. Que legal, doutora. Pessoal, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, nossos amigos que estão junto conosco, a Clínica de Estética Cíntia Lantes, que fica aqui no centro de Francisco Morato. Você que deseja fazer limpeza de pele, microagulhamento, massagem relaxante e diversos outros procedimentos, não pode deixar de conhecer a Clínica de Estética Cíntia Lantes, tá bom? Faça a sua avaliação gratuita. E também a empresa Casa Nós. Tudo que você precisa para iluminação, para sua casa, para o seu comércio, você pode contar com os nossos amigos da Casa Nós, tá bom? Lâmpadas LED de alta qualidade é na empresa Casa Nós. Inclusive, a iluminação aqui do nosso estúdio é um presente da Casa Nós para nós aqui do podcast do Rafa. Gostou, doutora, da iluminação aqui? Curti, hein? Olha, tá qualidade, muito boa, né? mesmo, com certeza. Então, pessoal, você que deseja também conhecer o portfólio e os produtos da empresa Casa Nós, entre em contato no WhatsApp que eu vou deixar aqui em cima. Isso, eu vou deixar aqui em cima aqui para você entrar em contato com a empresa Casa Nós, tá bom? Hoje nós estamos recebendo a doutora Kelly Prado, psicóloga, e eu quero agradecer muito a presença dela, da Letícia também, a sua filha que está aqui, e a todos vocês que estão nos acompanhando, tá bom? É um privilégio sempre ter o carinho da sua audiência. Doutora, vamos falar de 2 problemas, eu acho que eu posso falar assim, né? 2 problemas que acontecem muito no nosso dia a dia, com muitas pessoas, e às vezes a pessoa não sabe diferenciar uma coisa da outra, né? O que é, doutora? Qual que é a diferença de ansiedade e depressão? Qual que é a diferença dos dois? Então, a ansiedade, ela é um sentimento. Ele é um sentimento igual a tristeza, igual a felicidade. E a gente não consegue acabar com ela, porque não tem como. Sim. Mas como tudo tem que ter um controle, tudo tem que ter um limite, porque tristeza demais gera depressão. Felicidade demais também gera mania, é um problema. Olha só. Entendeu? E ansiedade demais, que é aquela coisa do futuro, do pensar, também gera crise. Então, tudo que é demais gera um tipo de hormônio no nosso cérebro e causa um problema. Interessante. Entendeu? Então, assim, a ansiedade, que é aquele excesso de futuro, aquela coisa de talvez, quem sabe, um dia possa acontecer e no final das contas não acontece nada. Sim. Então, é o pensar negativo, é o pensar no problema. A ansiedade, ela serve para isso, para
nos antecipar de possíveis problemas. Só que o nosso maior erro é: qual é a solução? A gente para no problema. E vai dar ruim, e vai dar errado, e não vai dar certo, e eu não vou conseguir, e o não, não, não. E qual é a solução disso? A gente não pensa na solução. Então, vai dar ruim. Tá, então o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Né? Eu não vou conseguir. Ok, por que eu não vou conseguir? Por que não vai dar certo? Solução. Então, a gente para só no problema, não pensa na solução. E isso gera o quê? Aquela urgência de preciso. A ansiedade também ela é muito primitiva, porque a gente manda para o cérebro que vai dar ruim. Uhum. O cérebro, muito primitivo, naquela coisa do vai dar ruim, preciso correr para não morrer, joga muita adrenalina no nosso corpo. Olha só. E aí causa reação no corpo, é isso? A reação é, bora correr que o bicho está pegando. Meu Deus. Só que não corre porque não tem bicho pegando, porque não tem problema nenhum, não tem nada acontecendo. E essa adrenalina acumula no nosso corpo. Interessante. Porque a adrenalina é literalmente o gás que faz o coração acelerar para bombear mais sangue para todo o corpo, para ter força no músculo para poder correr. Essa é a lógica, essa é a sequência fisiológica. Entendi. Só que isso acumula, porque o músculo não vai funcionar, ninguém vai sair correndo, não vai acontecer nada. E acumula. E o coração muito acelerado, o que acontece? Ataque cardíaco, começa a suar, começa a estar todos aqueles sintomas de falta de ar. Falta de ar, exato. Que todo mundo que tem uma crise conhece muito bem. Entendeu? Por quê? Qual foi a informação que a gente mandou para o nosso cérebro? O bicho está pegando. Não vai dar certo. E aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Entendeu? Então, nessa de ficar naquela ânsia, naquela coisa do futuro que não vai dar certo, aí vem a crise. Dependendo do grau, vai parar no hospital, sim. Meu Deus. Por quê? Porque o corpo já está tão agitado, tão naquela coisa da agitação, que tem que acontecer alguma coisa. O que o médico faz? Diazepam na veia. O que o diazepam faz? Sossega o leãozinho e faz a pessoa dormir, relaxar. Entende? Que é o contrário do que o corpo está sentindo. E os médicos hoje, eles estão preparados para receber esse tipo de pessoa, né? Sim, porque depois que acalmou, deu a medicação na veia, acalmou, ficou lá em observação de repouso, manda para terapia. Olha só. Dá antidepressivo para poder a mente começar a funcionar sem acelerar. Sem aqueles pensamentos recorrentes, intrusivos, de que não para de pensar. Aí a pessoa tem insônia, porque não consegue desligar, não consegue parar de pensar. E aí vem uma crise. Então, assim, interessante. Rafa, ansiedade todos nós temos. Sim. Só que no nível controlado é o normal. É aquele friozinho na barriga, ai, vai acontecer alguma coisa, nossa, e agora, o que eu faço? Ou então vai numa viagem, ai, como é que vai ser? E, sabe? Sim, friozinho na barriga, de coisa boa. Ai, eu tô com um pressentimento ruim, não sei o quê. Friozinho na barriga. Entendeu? Sim. Isso é o normal. E não o desespero. E não você vai para um passeio, mas você fica tão ansioso que o passeio se torna ruim. Se torna um pesadelo. Fê, não, pelo amor. Então, isso é ansiedade. Agora, a depressão... Agora, a depressão... é o passado. É o passado. O excesso do passado. Meu Deus. Percebe que um é o contrário do outro, né? Um excesso do Sim. futuro, outro excesso do passado. Sim. A depressão, com esse excesso do passado, e com essa melancolia, e com essa coisa de que, lá atrás era tão bom, e hoje em dia não está nada bom, e a pessoa vai entrando nessa onda de que nada presta, nada faz sentido, e vai começando a ver o mundo mais cinza, nada tem graça. E outra coisa importante, tem uma química no cérebro que vai diminuindo essa energia também. O cérebro, quimicamente falando, ele diminui essa energia, ele diminui essa produtividade.
Então, chega uma hora, a depressão ela não é mais um fator, eu não quero levantar hoje. Eu não tenho forças para levantar hoje. Chega uma hora que a questão é física. O corpo, literalmente, o cérebro não produz energia suficiente para aquilo. Então, aí já passou do limite, que é quando a gente fala que é uma depressão profunda. Sim. E aí é necessária a medicação. Por quê? Essa medicação vai fazer com que essa produção fique normalizada. Com a terapia, com o exercício e tudo mais, essa pessoa vai retomando a vida. Mas isso é um processo lentíssimo. Olha só. Nossa, como é... Olha, é muito mais fácil se adaptar e controlar a ansiedade do que a depressão. Sério? Eu percebo muito isso, porque a pessoa ela fica muito sem energia. Olha só. O mundo fica cinza, literalmente. Nada tem graça. Nada faz sentido. Trabalhar, levantar não faz sentido. Por que que eu estou acordando? Meu Deus, abri os olhos. Por que que eu abri os olhos? É isso. Meu Deus. É triste demais. É uma angústia sem fim. Entendeu? E aí a pessoa que não tem um conhecimento, doutora, trata isso como frescura, né? Como preguiça. Nossa, né? Eu quero morrer com isso quando fala que é preguiça. Principalmente os mais antigos, né? Exato. Imagina, no meu tempo não tinha isso. Adoro ouvir essa frase. No meu tempo não tinha, só que ninguém falava sobre isso. Verdade. As pessoas morriam e ninguém falava sobre isso. A pessoa era tratada como, ela é estranha, ela é esquisita, ela é assim mesmo, caladinha. E quando a gente vai ouvir as histórias de antigamente, sim, você tinha um tio-avô que era bem calado, ali na dele, não interagia com ninguém, não falava com ninguém. Era o jeito dele. Não, ali tinha um problema. Tinha problema. Com certeza. Então, assim, é triste e você percebe que é totalmente diferente. Mas a depressão é muito mais crítico. Sim. De lidar. Porque o paciente chega uma hora que ele não tem mais paciência de querer sair dessa. Porque ele não consegue ter energia. E isso é físico, é Sim. químico mesmo, é muito mais profundo. Que legal, doutora. É muito bom a gente saber sobre esses assuntos, né? Daqui a pouquinho nós vamos para as perguntas, né? Vamos para perguntas. Mas eu tenho mais uma, doutora. Assim, é uma pergunta, uma dúvida que principalmente quem é pai, quem é mãe, precisa saber, né? Os traumas que uma criança carrega na infância pode gerar uma depressão no futuro, uma ansiedade? E como que os pais podem fazer para evitar esses problemas psicológicos nas crianças de hoje? Uma coisa que acontece bastante é aquela coisa de o que os pais, né, os mais antigos, não aprenderam com os pais dele, ou seja, com os nossos avós, eles não conseguem passar, porque não aprendeu. Entendi. E aí, para a nossa geração, isso se mantém. Então, por exemplo, mas é bobeira, a criança está triste. Triste por causa de quê? Não tem problema nenhum. Não paga conta. A gente ouve muito isso. Ainda ouve muito. Sim. Não paga conta nenhuma. Não tem responsabilidade de nada. Não trabalha. Não trabalha, não pega trem cheio, nem nada. Tem problema com o quê? Né? Tá triste, tá chorando por causa de quê? Entendeu? A gente Verdade. ouve. Então, aquela criança que tem um desempenho não tão esperado, 10. Na escola, né? Na escola, nossa, não tirou 10, é burro, né? E não sei... Mas assim, qual que é a diferença do 7 e o 10? Vai passar do mesmo jeito. É verdade. Né? Então, e aí essa criança se sente pressionada e obrigada a satisfazer os gostos dos pais.
Tem um fundamento? Claro que tem, porque a gente quer dar orgulho para os nossos pais. Sim. Né? Isso a gente se inclui. Quando a gente também era criança, a gente queria dar esse orgulho para os nossos pais. Sim. Chamar a atenção deles. Exato, mas isso não tem que gerar sofrimento. Né? Porque assim, só pela nossa existência, isso, todos nós somos filhos, só pela nossa existência já damos orgulho para os pais. Né? E aí, essa cobrança, não, você tem que ser muito bom, você tem que ser perfeito. Tirou 9,5, por que não tirou 10? Essa cobrança. E aí, o desvalorizar os esforços dos filhos, né? Faz com que seja um adulto que busque uma perfeição que não existe. Quem é perfeito, Rafa? Me fala. Ninguém. Quem for perfeito vai pro céu direto. Ah, tem passagem direta, né? Não, tá aqui nessa terra para quê, então, né? Pois é. Mas assim, são adultos perfeccionistas que não aceita o erro do outro, Verdade. mas esquece que também erra. Entendeu? Então, é muito detalhista em tudo. Mas esquece que essa autocobrança faz com que tenha uma insônia, tenha umas crises de ansiedade, se sinta incapaz porque não consegue alcançar a própria perfeição e Sim. ninguém em volta é capaz. Então, e tudo isso vem de crenças adquiridas na infância. Porque o pai disse que para ser uma boa pessoa tem que fazer tal coisa, tem que, sabe? Aquela coisa do tem Obrigação, que. né? Exatamente. E hoje em dia não é diferente de antes. Uma coisa que a gente escuta muito, mas o jovem de hoje, não sei o quê, tá todo mundo meio, né? Quem foi que criou esse jovem de hoje? Quem foi? Pois é, exatamente eles. Pois então. Nossa, mas o jovem de hoje não quer saber de nada, não quer não sei o quê. Quem foi que criou a criaturinha? A própria pessoa que está falando. Justo. E aí, num desses posts, né, de Instagram, adoro ver os comentários. Né, Nossa, me divirto lendo os comentários. Sério? Um dos jovens falou, então, né? A gente está descomprometido, desinteressado, não quer saber de nada. Mas quem foi que fez isso? Os próprios pais. Os próprios pais que estão falando que o jovem... Quem foi que criou isso? Nós. Mas eu vou dar tudo que eu não tive para o meu filho. Isso não é uma boa ideia. Olha só, interessante. Isso não é uma boa ideia. Criança tem que se frustrar. Sim. Criança tem que receber o não. Porque se não recebe o não, vai achar que todo mundo na vida tem que falar sim para o ser humano. É verdade. Se não aprender a se frustrar e lidar com essa frustração, vai achar que o outro tem que satisfazer sempre. Porque não, eu não posso me frustrar. Você não pode me frustrar, Rafael. Não, mas você pode o que você quiser. Eu é que vou ter que aprender a lidar com esse sentimento. Sim. E é isso que a gente não está dando a oportunidade para essas crianças de sentir. Não, mas ele não pode ficar triste. Por que não pode ficar triste? A vida vai fazer. Mas porque se ficar triste, ele vai ficar com raiva de mim. E daí? É o que eu falo muito para os pais. Mas por que você não pode deixar seu filho triste se você não permitir? Senão vai ficar bravo comigo. E daí? Pode ficar bravo com você, mas você acha que o vizinho, os amiguinhos, vai estar preocupado com isso? Não. E aí? É aquela criança violenta, ou então é aquela criança apática que não sabe se defender. Entendeu? E isso que eu passo para os pais, passo para as crianças também que vêm em atendimento, que tem que se encorajar, a gente tem que aprender a argumentar. Né? Tem alguma situação? Não, fala com seu pai e com a sua mãe, senta, conversa, argumenta. Mostra o seu pensamento, a sua forma de pensar, porque eles vão ver que você não é bobinho, que você sabe o que você está pensando. Sim. E aí aprende a argumentar, e isso se leva para a vida. Que legal. Entendeu? Que legal. Então é isso que eu falo muito para os pais e para as crianças. Conversem, argumente. Não? Por que não?
né? E falar por que Explicar não. o porquê, né, doutora? Explicar por que não. Porque tudo a gente gosta de uma explicação. Não, porque não dá, não tem dinheiro. Ou então não, porque você não mereceu. Simples assim, não é a hora. E é assim, é entender. Exatamente. E eu lembro quando eu era criança, quando eu ia no mercado, doutora, sempre gostei daquele suquinho, sabe? Que tem um celular, que tem uma... E minha mãe só me falava não. Aí, ó. Hoje eu sei receber não, então, né? Obrigado, minha mãe, aí pelo não. Exatamente. Tudo é uma oportunidade. Sabe aquela mãe que faz tudo pelo filho? Sei. Que entrega já a roupa prontinha, que coloca a comida, que faz... Eu não tenho nada contra isso, porque eu faço também. Sim. Né? Mas assim, ó, você tem que aprender. Porque eu não sou eterna. Exato. Então, já vai fazendo algumas coisinhas, ó, o Belzinho, minha filha tá aqui, ela sabe que é assim, já vai fazendo algumas coisinhas, já vai se adiantando, porque precisa ter independência, precisa ajudar. A gente tem que dar a oportunidade para a criança errar. Verdade. Ah, mas não vai fazer direito. Não tem problema. Não está na idade, mas já vai começar a ter uma responsabilidade. A gente precisa dar a oportunidade das crianças aprenderem a errar. Também. Isso também é saúde mental. Que legal, doutora. É muito bom. Vamos para as perguntas do pessoal que nos assiste. Pode falar. Deixa eu passar o microfone aqui, você fala. Pode ser? É uma pergunta bastante interessante, que está muito em alta, né? Fala um pouquinho para a gente sobre os pais narcisistas e no que isso influencia em traumas nas pessoas que crescem diante desse cenário. Sim, isso é um comportamento que, assim, os pais que agem dessa forma, né, tanto o pai quanto mãe que age dessa forma, acaba não enxergando, porque pessoas narcisistas são assim. Não é porque quer, elas são. E nessa, não conseguem ver a vida de uma outra forma. Então, só eu tenho razão. Só eu sei das coisas, tá? A minha opinião é muito mais importante. Então, é mais ou menos essa fala. Entendeu? Então, aí a criança pega... Olha, mãe, olha isso daqui, que legal, e não sei o quê. É uma porcaria. Para com isso. Ai, que menino idiota. Sai daqui, não faz... Essas falas... É triste isso. Desvalorizando, né? Aí aquela criança que conseguiu, faz um esporte. Nossa, conseguiu o 3º lugar. Ai, por que você é tão inútil que nem o 1º lugar não consegue? É triste isso, muito Entendeu? triste. Se fosse eu, nossa, eu já tinha essas falas. E isso, Rafael, vira crença para o resto da vida daquele ser humano de que ele não é suficiente para nada, ele não é capaz de nada. No trabalho, né? É sempre aquele que faz e ninguém valoriza. Mas por quê? A minha mãe disse que eu não presto para nada. Mas assim, chega na vida adulta, já esqueceu disso. Mas fica lá dentro, como um comportamento. Na escola, tirei nota vermelha, mas também sou burro, né? Sou um bobo que não entendo nada, não aprendo nada. Aí as lembranças da infância vêm à tona. Exatamente. Então, é mais ou menos essas falas que, infelizmente, são comuns, né? Infelizmente, mas que entra na mente da pessoa e aquilo se torna verdade. Entendeu? Mas por que você age dessa forma? Aí a pessoa, naquele momento, não sabe por que age tão submisso a tudo, aceita tudo de todos, né? A pessoa está prejudicando, está vendo que está prejudicando, mas não consegue sair desse... não sei, eu sou assim, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto... Mas aí, quando a gente vai na terapia, lembrando, mas a minha mãe falava tal e tal coisa, aí vai lembrando, nossa, mas eu escutei muito quando eu era criança isso. Olha só. E aí vira verdade absoluta, que hoje em dia traz um sofrimento que a pessoa não vai lembrar,
ela vai achar que ela é assim mesmo e pronto. Então, esse é o maior pecado que se faz na mente de uma criança, de um adolescente. É desvalorizar tudo que é feito. Porque tudo que uma criança faz, um adolescente faz, para ele é novidade. Porque ele está começando a vida. Sim, verdade. Não tem como. Né? Os adolescentes se cobram tanto e falam assim, mas eu não consigo fazer isso, eu não produzi nada, eu não criei nada. Eu falo, ser humano, você só tem 13 anos, você vai produzir o quê, pelo amor de Deus? Nem Einstein produziu com 13 anos. É verdade. Não dá. Mas a cobrança é ali. Você é imprestável, é um inútil, né? Não faz nada. Essas são as palavras. E aí acaba levando essas palavras para o resto da vida. Para o resto da vida da criança, da vida adulta. E vai. Se não perceber que isso machuca, a pessoa vai viver machucada e angustiada e não sabe por quê. É verdade. Doutora, estamos chegando no final do nosso programa. Já estamos estourando aqui o tempo, né? Eu quero agradecer demais, gente, você que está nos acompanhando aí no Facebook, no YouTube, no áudio do Spotify, tá bom? É muito bom ter o carinho da sua audiência, pessoal. E compartilhe, tá? Compartilhe o podcast com o maior número de pessoas possível. Doutora Kelly, obrigado, doutora. É sempre um prazer te receber aqui. Com certeza. E vamos marcar o segundo episódio, hein? Com certeza. Segundo episódio com a doutora Kelly Prado. Bora lá. Doutora, passa o seu WhatsApp, o contato do seu consultório, né? Se alguém aí que nos assiste quiser, não é? Um acompanhamento, uma ajuda, pode estar falando com você. Olha, eu tenho, né, depois, né, se você puder pegar o link lá do nosso grupão. Sim, lá, né, vou colocar no YouTube. Faz parte, né, e tá acompanhando e vê que o negócio é forte mesmo. É forte mesmo. É muito produtivo também. Todo dia tem um exercício, né? Toda vez tem um exercício, tem algo para refletir, relembrar e vamos colocar em prática. Então tem o nosso grupão. Eu tenho o canal do YouTube, né, @psicóloga Kelly Prado, que também eu coloco sempre uma mensagem, sempre uma reflexão. Tem o Instagram, que também é @psicóloga Kelly Prado. Muito fácil, gente. Um arroba só serve para todos, né? Todos os caras, para não ter erro, né? E o meu WhatsApp, que é o 994860386. Qualquer coisa, grita, manda mensagem. E aí a gente vai se falando. Para marcar consulta também, nesse mesmo número. E também pode chamar nas redes, né? No direct. Então, verdade. Tem todas essas opções. E vamos trabalhar, como eu sempre falo. Bora trabalhar. Bora trabalhar. Pessoal, obrigado, gente. Obrigado demais pelo carinho da sua audiência. E compartilhe, tá, gente? Eu preciso que você compartilhe. Que você se inscreva em nosso canal, tá bom? E vou também deixar aqui, você procura lá no YouTube o canal da doutora, mas também vou deixar na descrição aqui, tá bom? O link bem. Aí do grupo. Sim. E também do canal do YouTube dela, para você acompanhar, tá bom? Tem muita coisa boa lá, hein, gente? No canal da doutora tem muita novidade, muita coisa boa lá. Muito bom. Conteúdo de qualidade. Pessoal, isso. Muito obrigado, gente. E que Deus abençoe você, a sua família e a sua casa. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rafa. Um abraço e até a próxima. Tchau. Deus abençoe, gente. Amém.